Galerinha, mais ou menos, tudo beleza com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. E o vídeo de hoje é para você que gosta de deixar a mente aberta e fazer uma longa viagem pela história da humanidade. Como eu costumo falar na maioria dos meus vídeos, porque algumas vezes eu esqueço, se não faz sentido, discorde comigo, não é nada demais. Bom, o vídeo de hoje é uma mistura de histórias reais, de fatos reais, que qualquer um que faça uma pesquisa, por mais curta e superficial que seja no Google, consegue encontrar as fontes. E mesmo eu não mencionando essas fontes, só de digitar os temas lá que vão aparecer. E até que no YouTube também tem vídeos de canais respeitados que fazem um trabalho sério, que falam sobre essas coisas. Sobre a história da humanidade, de modo geral, tá? E eu vou falar tipo em ordem cronológica e usando teorias, e eu chamo de teorias porque eu, pessoalmente, não tenho documentos para provar, e não sou eu que estou inventando isso. Eu só estou colocando, juntando uma coisa com a outra que eu li em algum lugar, que eu vi em algum lugar, para que faça uma história, para que o contexto total da história tenha um sentido, né? E então vou começar logo de uma vez que fica mais fácil eu falar a história do que ficar justificando, né? Bom, vamos pegar 75 milhões de anos. Ah, outra coisa. Falar arredondado também, né? Não vou fazer cálculos precisos e exatos aqui, eu falando em números arredondados e cronologicamente, porém, cronologicamente de questão de fatos, de momentos históricos e não exatamente de datas precisas. Tem até um outro vídeo aqui no canal que eu falo sobre o calendário gregoriano, que é o calendário que nós seguimos atualmente, hoje no planeta Terra praticamente inteiro, com exceção de um país ou outro que tem o próprio calendário, como a China, por exemplo, tem um ano chinês lá que é diferente do nosso calendário gregoriano. E o calendário juliano, que, são os dois, que era o calendário anterior ao calendário gregoriano. Tem um vídeo aqui no canal que chama o calendário juliano e o calendário gregoriano, a farsa dos calendários. Você sabia? Se você não viu esse outro vídeo, né, do canal que eu falo sobre os calendários, num breve resumo muito superficial, o que acontece? Por que eu falo que tem uma farsa nos calendários? Aliás, eu só repito, né? Não sou eu que estou falando isso. Se você pesquisar, você vai ver vários pesquisadores, historiadores, pessoas importantes que já falaram isso. Tanto o calendário juliano quanto o calendário gregoriano foram criados e colocados em práticas em épocas onde a Terra era vista como o centro do universo e o Sol girando em torno dela. Coisa que hoje, em 2018, do calendário gregoriano, sabemos que não é nada disso, que é a Terra que gira em torno do Sol. Ou seja, nessa época também que os calendários foram colocados, o conceito primário, o conceito que era mais aceito por todos, né, não levava em consideração o tempo que a Terra gira em torno de si mesma, nem que ela gira em torno do Sol para marcar o tempo. Sendo que esse é o conceito que nós sabemos hoje, que é o conceito usado para, digamos, marcar o tempo, né? O tempo que a Terra gira em torno de si própria e o tempo que ela gira em torno do Sol. Mas, voltando então, como eu estava falando, há 75 milhões de anos atrás, o conceito mais aceito que extinguiu os dinossauros foi a queda do meteoro, que além dos dinossauros extinguiu também outras espécies de vida. Mas o que eu quero falar do planeta Terra como um todo? Quando os dinossauros estavam aqui antes do impacto, existia um tipo de atmosfera, existiam certos elementos, tanto na água, quanto na terra, quanto no ar. E esses elementos tinham lá as suas proporções. Com o impacto, o que foi o impacto? Foi um cometa, um asteroide, enfim, que se chocou contra a Terra, e ele tinha um tamanho considerável, e caiu num lugar que era complicadíssimo, que seria onde ele não poderia cair, que é numa região vulcânica. E que tinha também, próximo aos vulcões, bolsas de gases, de elementos presos dentro da Terra, e que foram liberados na atmosfera quando esse asteroide, esse cometa, impactou ali naquela região. E o que aconteceu? Os efeitos do impacto desse asteroide que exterminou os dinossauros duraram dias, meses, séculos, não vou precisar exatamente aqui, mas não foi do dia para a noite. E aí primeiro morreram as plantas, depois os animais, entre eles os dinossauros que eram uma espécie de animais e tal, toda a poeira,
né, foi jogada ao ar, elementos que continham no cometa e no asteroide que não existiam na Terra passaram a se misturar e a ter as ligações químicas com os elementos existentes na Terra, na água e no ar. Ou seja, depois de todas as mudanças decorrentes ao impacto, a Terra também, pelas próprias mudanças naturais, evolução planetária, teve um, digamos, reajuste atmosférico. Ela criou uma outra atmosfera. Essa outra atmosfera é que permitiu os primeiros Homo sapiens nascerem, os primeiros Neandertais, homens da cavernas e tal. Pode ser que existiam na época dos dinossauros primatas também, ou pode ser que não. Não estou afirmando porque eu também não sei exatamente como que era isso. Acho que nenhum cientista sabe exatamente afirmar se existiam primatas na época dos dinossauros ou não. Existem várias discussões, várias linhas, vários cientistas que falam que existiam já primatas e homo sapiens na época do dinossauro e outros falam que só depois. Que o planeta teve essa realinhação toda atmosférica, essa nova atmosfera, que como é conhecido por muitos cientistas, a atmosfera, o meio ambiente em si, são forças motrizes que permitem a existência de certos corpos físicos, que não existiriam sobre outras atmosferas, sobre outras percentuais, né, de elementos na terra, na água e no ar. E daí o que acontece? Esses primeiros Homo sapiens, os Neandertais, os homens das cavernas, que duraram também vários e vários séculos, eles caçavam. Eles formaram as primeiras tribos, primeiras aldeias, né? E eles caçavam unicamente para comer. Só que o que acontece? Eles caçavam, por exemplo, cavalos, ursos, elefantes, bichos grandes, animais de grande porte, e não tinha ainda aprendido a usar o fogo para cozinhar os alimentos, não tinha aprendido ainda como fazer o fogo. Então o que acontece? Eles comiam os animais crus. Agora praticamente se caçavam o animal, cortavam um pedaço do animal e comia. Agora imagina o sistema digestório, fisiologia e anatomia desses primeiros neandertais. Totalmente diferente das que temos hoje em dia. Óbvio. Então assim, vamos pegar que esses neandertais, homens das cavernas, os nômades, quando começaram a formar as aldeias, eram os Homo sapiens 1.0. E hoje, somos o que? Homo sapiens 5.0? 3.0? Enfim, quantos Homo sapiens diferentes existiram antes dos Homo sapiens que nascem hoje em dia, que nascem, vamos pôr aí de 2010 para cá, que é uma geração, essa nova geração, a maioria das pessoas nascem já sem o dente ciso e o dente ciso não aparece ao longo da vida. A minha geração, a geração de quem tem 30 anos para mais, grande maioria nascia com o dente ciso, mas tinha que extrair na época da puberdade, na época da adolescência, tinha que extrair o dente ciso, porque ele não é o dente utilizado e é o dente que até atrapalha a formação da arcádia dentária, porque nós, devido à evolução, não usamos mais eles. Então imagina se a cada mudança dessas espécies de Homo sapiens houvesse ou houve alguma extinção, digamos, em massa. Então, e mesmo que não houve, fica uma coisa que, na minha opinião, pelo menos fica um pouco clara. Que a cada mudança, por exemplo, do Homo sapiens 1.0 para o Homo sapiens 2.0, para o Homo sapiens 3.0, para o Homo sapiens 4.0, há uma grande mudança de geração, de espécie, dentro da espécie. Há uma evolução. A evolução é contínua, que prova a teoria da evolução de Darwin, por exemplo. Então, que tá aí o vídeo, paz para todos, fui.